Olá, caríssimo aluno, olá, caríssima aluna. Mais uma vez estamos aqui com a aula de Geografia. Essa é a aula de número 2, ou seja, da segunda semana. E nós trabalharemos, na verdade, com essa aula em duas partes de novo. Nossa proposta é sempre essa. E vamos começar, então, a nossa aula. Então, vamos lá. O conteúdo que nós pensamos para hoje é a América e a África. É claro que também trataremos sobre as organizações internacionais. Esse é um conteúdo especificamente do seu PET, o PET Volume 1. Para começar, é preciso que nós nos lembremos de alguns pontos muito importantes. Primeiro, que é importante que você olhe a distribuição de notas lá no Conexão Escola, porque ela é a base, né, que vai nos dar condições para organizar os nossos estudos. A segunda coisa é que a aula síncrona, que é a aula ao vivo, em tempo real, ela sempre acontece no segundo horário de geografia da semana. Então, você tem 3 horários de geografia. Aí, digamos que a sua turma lá tem aula segunda, quarta e sexta. Um horário em cada dia. Então, no primeiro horário da geografia, entrará um texto que vai te ajudar a estudar melhor. O segundo horário de geografia, que é o horário que é a aula de geografia na quarta-feira, vai ser a aula ao vivo. E a sexta, que é o terceiro horário de geografia na semana, será quando você vai fazer a sua atividade. É importante que você observe que essas atividades ela têm prazo para poder encerrar. E isso se deve por conta de vários fatores, dentre eles para facilitar a sua própria organização. São atividades pensadas para caber em um horário, então dá para você fazer perfeitamente em 50 minutos, sem problema nenhum. Assim como o texto, a leitura do texto e as atividades que estão relacionadas à compreensão do texto, é da mesma forma. É importante, muito importante, que você leia bem as instruções, as descrições do formulário. Não deixe de ver isso primeiro. Primeiro leia uma, duas, 3 vezes, se for o caso, se não estiver entendendo. Depois vai lá para o formulário ou para o texto, leia. Só depois faça alguma pergunta. E ainda fazendo perguntas, né? É importante que você escreva aí no mural, na página de recados do seu aplicativo Conexão Escola. É importante também porque nós desejaremos que você acerte a maior parte das questões. Então, quando você lê com cuidado, quando você lê o PET, lê os textos base que nós estamos pensando para você, sem dúvida alguma, você vai fazer as questões com muito mais tranquilidade e propriedade. E lembrando sempre que nós exigiremos, né, em cada atividade, atenção e estudo também. Daqui para frente, nós começaremos a pensar na ideia do mapa conceitual. O mapa conceitual é uma estratégia muito boa que nós já estamos utilizando há mais tempo. Eu falo nós no sentido de que eu já peço dos alunos há mais tempo, né? E vocês, portanto, estão sendo inseridos nessa técnica que eu gosto muito de utilizar. Mas isso aí nós ensinaremos e falaremos mais adiante. Então, vamos à matéria. Uma recapitulação da matéria, é claro. Lembrando que você já viu isso aí, inclusive está lá no seu PET, essa mesma imagem, né, de uma fonte um pouquinho diferente. Você já sabe que para formar uma nação é preciso um povo, uma cultura e um território. Um povo que é o conjunto de pessoas, a cultura é os elementos que fazem essas pessoas ficarem próximas umas das outras. E o território, que é onde é que eles viverão e poderão fazer tudo aquilo que precisam para sobreviver. A nação, quando ela consegue se organizar bem, criar suas leis próprias, essa nação forma o chamado Estado-nação. Lembrando aqui que Estado-nação, portanto, é uma nação que apresenta uma identidade nacional e essa nação consegue, portanto, criar suas leis, né, e suas formas de governar. Seguindo, temos que falar do continente americano, e você já deve conhecê-lo muito bem. O continente americano ele vai apresentar a extensão territorial hoje, aí, né, em 42,2 milhões de quilômetros quadrados, é o segundo maior continente do planeta. Apresenta uma densidade demográfica, ou seja, a população relativa, que é o total de pessoas em cada quilômetro quadrado, de 22,2 habitantes por quilômetro quadrado. É formado por 35 países, no total são 35 países que fazem parte de toda a América,
nós podemos dizer ainda que, mais ou menos hoje, os americanos, ou seja, todo mundo que mora na América, não somente aqueles dos Estados Unidos, tá? São de 934,3 milhões de habitantes, e é óbvio que é bem grande. Foi chamado e ainda é conhecido como pela expressão Novo Mundo, né, em função do que era chamado de Velho Mundo no passado. Países que compartilham um passado colonial, aí você tem que observar dois detalhes muito importantes, que é a questão do critério de regionalização. Os países que têm um passado colonial parecido, eles vão ser dados de uma mesma região. Aqueles que são de um passado diferente tendem a ir para outra região. A exceção é essa aqui, ó, que quando adota-se o critério geográfico, aí a América do Norte, por exemplo, vai colocar lá, dentro da América do Norte, Canadá, Estados Unidos e o México. Ao passo que, considerando especialmente a regionalização por tipo de colonização, que é isso que a gente queria falar, o México não faz parte da América anglo-saxônica. Portanto, a América anglo-saxônica é formada pelo Canadá e os Estados Unidos. Do México para o sul, até o Chile e a Argentina, todos esses países passam, portanto, a compor a América Latina. Dentro do critério geográfico, América do Norte, já falamos, Canadá, Estados Unidos, México. América Central, né, Guatemala, Belize, Costa Rica, e é toda aquela parte de ilhas. E América do Sul, envolvendo Brasil, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, são alguns países aí componentes da América do Sul. É um continente que ele tem uma grande extensão latitudinal, né, uma grande extensão norte-sul. Ele tem terras tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, tem terras tanto no polo norte quanto no polo sul, ou nos círculos polares, melhor dizendo. Polo é mais complicado um pouquinho. Então, nesse sentido, o que acontece? O continente americano apresenta muitas faixas climáticas, muitos ambientes distintos. E aí, obviamente, você vai observar ambientes dentre os mais inóspitos, mais difíceis de morar, para os mais interessantes para se morar. Também pode-se falar que existem áreas com facilidade de produção, que é o caso dos locais onde é que nós temos aí grandes cidades, né, e onde tem produção agrícola também, regular e em grande volume, e aquelas áreas chamadas de anecúmenas, que são mais difíceis de serem ocupadas. Para finalizar essa parte de caracterização, o maior PIB aqui vai ser dado pelos Estados Unidos da América, com algo próximo de 20 trilhões de dólares. Se de um lado nós temos um país que é extremamente rico, que só o PIB dele é capaz de abarcar o PIB de uma infinidade de países aí, por outro lado, nós temos um conjunto de países que tendem a ser muito pobres. Na base dessa tabela, dos números 17 ao 20, encontramos países que apresentam PIBs muito pequenos, são países que apresentarão rendimentos econômicos muito baixos. E, obviamente, alguns problemas que não somente relacionados à renda, mas como também relacionados ao analfabetismo, acontecem nesses países. Exemplo, o Haiti, com 45,2% da sua população, dados da CEPAL de 2005, indicarão que essa população vai ser basicamente analfabeta. 31,9% da população da Nicarágua analfabeta, e da Guatemala 28,2%. Perceba também na tabela ali, ó, os menores PIBs, os piores indicadores sociais que a gente possa imaginar. Então, nós partimos para uma ideia da gente enxergar como é que é a distribuição de terras na América. Então, eu pergunto, pode-se dizer que são dois países? Claro que podemos, né? Afinal de contas, nós percebemos ali ó, a orientação norte, sul, leste, oeste, que seria mais ou menos a rosa dos ventos. Logo abaixo dela tem a escala. No canto inferior direito apresenta a legenda. Na parte superior tem lá um título, simplório, mas tem. Na parte inferior tem lá a fonte disso. Portanto, nós temos condições para poder afirmar que tanto da esquerda quanto da direita é mapa. O da esquerda, mapa 1, é o mapa demonstrando a divisão da América de acordo com o critério geográfico. América do Norte, em vermelho, América Central, em verde, América do Sul. O mapa 2, da sua direita,
ele divide a América em somente duas categorias de região, que é a América anglo-saxônica, demonstrada aqui pelos Estados Unidos e pelo Canadá, e o restante, né, colorido na cor verde, demonstrando aqui, portanto, a América Latina. Assim encerramos a primeira parte da aula. E já iniciaremos a segunda parte da aula e eu espero que você a assista como está assistindo a primeira parte. Até mais!